Boa noite, querido irmão, querida irmã, a graça e a paz do Senhor. Seja bem-vindo a mais uma celebração ao Senhor da Igreja Metodista de Ubás. Que alegria, povo de Deus, nós termos a oportunidade de louvarmos ao Senhor. Mesmo estando distantes fisicamente, nós estamos unidos e unidas na comunhão no Espírito. Não é segredo para ninguém que não tínhamos a expectativa de nos reunirmos tão rápido outra vez por meio das nossas transmissões. Estamos vivendo um tempo muito especial em nossa igreja, nos nossos cultos, nas nossas celebrações. Temos respeitado todas as medidas necessárias para que as nossas celebrações sejam da forma mais segura possível. Porém, nesse momento, nós precisamos, em virtude de uma proposta, de uma necessidade de conter o vírus, nós precisamos nos manter em nossas casas, nos reunindo, celebrando ao Senhor através das nossas transmissões. Então, nessa noite, você e eu, apesar de estarmos separados, o Senhor nos une no propósito de adorar e engrandecer o seu nome. Você que já é de casa, sabe como que funciona as nossas transmissões, então se prepare, abra o seu coração desde já para você adorar e engrandecer o nome do Senhor. Eu, por exemplo, estou aqui na minha casa, dá para ver um pouco mais ou menos aqui a cortina do meu quarto, Então estamos, de certa maneira, bem à vontade em nosso lar para podermos adorar ao Senhor. Você que é visitante, você que está nos acompanhando, assistindo essa celebração pela primeira vez, também seja muito bem-vindo, muito bem-vinda e saiba que você é mais do que especial para nós. Nessa noite, irmãos e irmãs, é tempo de nós louvarmos ao Senhor. O louvor ao Senhor é algo que nunca pode sair dos nossos lábios. E o texto que nos guia, que nos chama a vivermos essa verdade nessa celebração, nessa noite, nesse momento que você está assistindo aí esse culto, é o texto do Salmo de número 150, a partir do versículo de número 1, que diz assim: Aleluia! Louvem a Deus no seu santuário, louvem a Deus no firmamento, obra do seu poder. Louvem-nos pelos seus poderosos feitos, louvem-no segundo a sua imensa grandeza. Louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com harpas e liras, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas e com flautas, louvem-no com símbolos sonoros, louvem-no com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Interessante, não é mesmo? Logo o primeiro versículo desse salmo nos chama a louvar a Deus no seu santuário. A circunstância que estamos vivendo hoje nos impede de poder realizar o que está sendo dito para nós na primeira parte do versículo 1. Mas o restante do salmo, irmãos e irmãs, nos chama a louvar a Deus pelos seus feitos, pela sua grandeza, por tudo aquilo que o Senhor é. Ele chama todo ser que respira, louve ao Senhor. Nesse momento, irmãos e irmãs, só o louvor ao Senhor, só a nossa vida de entrega a Deus pode nos fortalecer, pode nos manter firmes naquilo que o Senhor tem preparado para nós. Por isso convido você, nesse tempo de culto, você que está aí na sua casa, você que talvez esteja esteja acompanhando pelo celular, ou pela televisão, ou pelo computador, eu convido você, no ambiente que você estiver, se você estiver bem à vontade ou não, da forma como você estiver, eu convido você a adorar ao Senhor de todo o seu coração, louvar ao Senhor de todo o seu coração nessa noite, porque o nosso Deus é aquele que nos guarda, nos sustenta, e Ele é a nossa força nos momentos mais fáceis e também nos mais difíceis da nossa vida. Vamos orar ao Senhor, dedicar a nossa vida, apresentar esse tempo a Ele, e após essa oração, nós vamos louvar a Deus junto com o nosso ministério de louvor. Aí onde você está, abra o seu coração, falemos com Deus. Pai, nessa noite, Deus, em nome de Jesus, nós queremos bendizer o Teu santo nome, Senhor. Queremos trazer sobre nós, ó Pai, a palavra, a certeza
de que o Senhor está nessa noite presente em nosso meio. Não estamos, Senhor, no mesmo lugar, mas nosso coração está unido no mesmo propósito, Pai. O propósito de te adorar, de te bendizer, de exaltar o teu santo nome, Senhor. Por isso, ó Pai, seja exaltado nessa noite, Senhor. Seja bendito no meio de nós nessa noite, Pai. Deus, nós te pedimos, Senhor, que nada nos impeça de te louvar, ó Pai, como o Salmo, como a Tua palavra nos chama a fazer. Que nada nos impeça, Senhor, de sentir a Tua presença. Por isso nós te pedimos, Senhor, que toda e qualquer distração que possa, ó Deus, estar circulando em nosso meio nessa hora, que tudo isso seja desfeito no nome de Jesus. Que a nossa mente, Pai, esteja focada em Ti, que o nosso coração esteja conectado com o Teu, conectado com o coração de outros irmãos e irmãs nesse tempo de celebração, Senhor. Que nenhuma barreira, Pai, nos impeça de apresentar o nosso louvor a Ti, apresentar o nosso culto a Ti, e nem nos impeça de receber a Tua presença. Por isso, Senhor, perdoa os nossos pecados nessa noite. Perdoa as nossas falhas, nossos erros, Deus, aquilo que temos feito contra Ti, contra o nosso próximo, contra nós, Senhor, e que essa noite, ó Pai, seja um tempo de derramamento do Teu Espírito em nossas casas, seja um tempo de derramamento do Teu Espírito sobre a nossa vida, Senhor. Por isso, ó Pai, nós Te pedimos que os céus estejam abertos sobre nós, e aquilo que o Senhor preparou para a nossa vida nessa noite, Senhor, aquilo que o Senhor preparou para o Teu povo, aquilo que o Senhor preparou para a Tua igreja, Pai, nesse domingo, Deus, seja derramado sobre a nossa vida, e que o Teu povo seja batizado nas casas, que pessoas sejam curadas nas casas, Senhor, que vidas sejam transformadas agora nas casas, casamentos restaurados, lares transformados, não por causa desse culto, Senhor, mas porque a Tua presença está sendo derramada sobre nós, ó Deus. Faça na nossa vida os milagres, a vontade do Senhor, ó Deus, nessa noite, em nome de Jesus. E que o nosso louvor, ó Pai, que a nossa adoração, ó Deus, Te exalte, Senhor, Te bendiga, Senhor, Te celebre, ó Deus, de todo o nosso coração. A Ti nós oramos, entregamos esse tempo de culto e declaramos que o Senhor tem liberdade em nosso meio, Deus. Faça como o Senhor quiser, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você que está aí, irmão, irmã, pega o link dessa transmissão, compartilha com o máximo de pessoas que você puder. E agora, com alegria, com o seu coração aberto, se rendendo à presença do Senhor. Se você quiser se ajoelhar para louvar, se você quiser ficar de pé para adorar, se você quiser chegar os móveis da sua casa para o canto, se você quiser pegar a pessoa perto de você para orar junto, para bendizer ao Senhor junto, faça isso. Não se cale, não resista ao que Deus está ministrando no seu coração nessa noite. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Aleluia! Vamos louvar ao nosso Deus nessa noite. Glória a Deus. Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Nessa noite de domingo especial, convido você a louvar o nosso Deus. Vamos entoar cânticos a Ele, que Ele é o nosso Rei do nosso coração. E do meu coração seja minha fortaleza, minha fonte eterna és, oh, minha canção. E do meu coração seja o meu esconderijo, razão do meu viver, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom,
o vento a soprar, minha âncora no mar, oh, minha canção. E do meu coração seja o fogo a queimar, a voz a ecoar, oh, minha canção. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, tu és bom, bom, oh, 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 tu não me deixarás, não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar que eu sou filho de Deus. Ele abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar que eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Abriu o mar para eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora posso cantar que eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. O medo não
te afronta mais, porque você é filho de Deus. Esse vírus não te coloca mais medo. Você não é mais escravo do medo, porque você é filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos de Deus. E assim que é o plano original do Senhor, nós somos filhos dele, e assim somos irmãos, uma grande família. Esse é o sonho do Senhor. Tu eras a palavra, com Deus o Altíssimo, o mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Céu para buscar-nos, veio pra nos resgatar. Amor maior que meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão lindo esse nome é! Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Deus. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome tu rompeste a tua vazia, agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra ser.
Jesus, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. Então de repente não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória. E percebo quão maravilhoso Ele é e o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia. E então, de repente, não vejo mais minhas aflições, eu só vejo a glória e percebo quão maravilhoso Ele é. E o quanto que Ele me quer. Oh, Ele me amou. Oh, Ele me ama. Ele me amou. Seu olhar de graça nos trai a redenção. Se a graça é um oceano, estamos afogando. O céu se une à terra com um beijo apaixonado. Meu coração dispara em meu peito acelerado. Não tenho tempo pra perder com ressentimentos quando penso que Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama.
Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de te louvar, de te bendizer. Santo, santo, santo é o teu nome, Pai. Você pode dizer aí na sua casa, onde você está, você pode levantar a sua mão e dizer assim: obrigado, Senhor, pela oportunidade de te louvar. Obrigado, Deus, por esse tempo de louvor. Declare isso ao Senhor, declare essas palavras a Ele. Como eu falei no começo, nós não estávamos na expectativa, né, de nós retornarmos aí para esse tempo de culto, para esse tempo de celebração, dessa forma, né, online. Então a gente que está aqui também, do lado de cá, fazendo a transmissão, a gente acaba se confundindo um pouco nas palavras. É uma coisa que a gente não espera que aconteça, mas que a gente não esperava que acontecesse de novo, mas em virtude do momento que estamos vivendo, irmãos e irmãs, é muito necessário. O momento que a nossa nação vive não é brincadeira. Até a sexta-feira, que foi o dia anterior a essa gravação, irmãos e irmãs, até a sexta-feira o Brasil tinha alcançado mais de 3.000 mortes em um dia em virtude do contágio, da contaminação do coronavírus. É um momento muito sério. Não estamos num tempo para achar que é uma briga política, é pressão de governo, é artimanha de governadores, de prefeitos para prejudicar alguém, artimanha de presidente para prejudicar alguém. Não é essa a discussão que tem que ser feita. A discussão que tem que ser feita é o seguinte: vidas estão sendo perdidas e nós, irmãos e irmãs, precisamos fazer a nossa parte para nos proteger e proteger as pessoas que nós amamos. Por isso que nós entendemos o decreto municipal das cidades, obedecemos como igreja, assumimos nossa postura como povo do Senhor para dizer o seguinte: é preciso nós nos cuidarmos, é preciso usar máscara, é preciso evitar a circulação quando você não precisa sair de casa. Temos que cuidar, irmãos e irmãs. É um momento muito difícil que estamos vivendo, mas a palavra do Senhor, ela nos prepara para momentos assim. Deus prepara o povo dele para viver momentos difíceis, para lidar com situações inesperadas. O Salmo de número 125 diz assim para nós: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Como em volta de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor está ao redor do seu povo, desde agora e para sempre. Em momentos como de muita tensão, em momentos de muitas incertezas, de muitas dúvidas, irmãos e irmãs, não sabemos como ficará amanhã, não sabemos se novos decretos virão, não sabemos se nossas igrejas precisarão ficar fechadas, se os templos precisarão ficar fechados. Não temos certeza, irmãos e irmãs, de praticamente nada. Só temos a certeza de uma coisa: que se nós estivermos confiando no Senhor, se nós confiarmos no Pai e com fé vivermos a nossa vida, não deixarmos de viver a nossa vida com Deus mesmo no meio desses momentos difíceis, permaneceremos firmes, não seremos abalados e abaladas. E o Senhor estará nos guardando e nos protegendo, assim como montanhas que protegem uma cidade. Irmãos e irmãs, o Senhor está ao nosso lado. E isso, mais do que uma palavra para nos animar, é uma palavra que nos desafia a manter firmes nossos passos, nossa postura como povo de Deus, mesmo diante de qualquer situação. E o povo de Deus, irmãos e irmãs, confia no Senhor. O povo de Deus continua em oração. O povo de Deus continua obedecendo à vontade do Senhor. O povo de Deus continua fiel ao Senhor em todos os momentos difíceis. Por isso, irmãos e irmãs, nós temos que manter nossa postura como temos mantido, como temos feito desde o início dessa pandemia. Continuar orando diariamente em nossas reuniões pelos aplicativos. Precisamos continuar obedecendo à vontade do Senhor, que está nos direcionando a um novo tempo, a uma nova estação, está ativando nossa vida nesse ano de 2021.
Precisamos, irmãos e irmãs, continuar firmes naquilo que o Senhor tem nos ensinado e também precisamos continuar fiéis ao Senhor. O povo de Deus não abandona seus compromissos diante da dificuldade. O povo de Deus não abandona sua postura diante das lutas. O povo de Deus se apega ainda mais naquilo que o Senhor ensina. Por isso você, meu irmão e minha irmã, não pode deixar de ser fiel ao Senhor. Temos que continuar sendo fiel com o nosso compromisso, com nossas orações e também fiéis com nossos dízimos e ofertas. O tempo de incerteza econômica não tira de nós o compromisso e a necessidade de continuarmos dizimando e ofertando na casa do Senhor. Porque o Senhor nos apresenta o desafio em Malaquias, que Ele abre as janelas dos céus sobre nós e nós podemos confrontá-lo diante disso se nós formos fiéis em nossos dízimos e nossas contribuições. Por isso eu desafio a você a não desanimar da sua postura de fé, não desanimar da sua proposta de fidelidade, não desanimar daquilo que o Senhor tem colocado diante de você. E o nosso Deus nos sustentará. Nesse sentido, irmãos e irmãs, eu quero orar com você. Eu quero orar pela vida financeira do povo de Deus. Eu quero orar também pela saúde de muitas pessoas. Deus colocou no meu coração de nós orarmos, irmãos e irmãs, por pessoas que podem estar com crise de ansiedade, pessoas que estão com problemas emocionais nesse tempo difícil. Orar também para que vidas sejam curadas, para que Deus possa estar trazendo a cura dele sobre tantas pessoas contaminadas. Nós temos orado por essas vidas já durante a semana, eu quero orar nesse sentido. E também quero dar graças a Deus pela vida de irmãos e irmãs que aniversariaram, como o nosso irmão Marcelo, que celebrou aniversário na sexta-feira. Orar pela vida da Marina, a neta da nossa irmã Florisbela e do nosso irmão Franklin, que também celebrou aniversário esses dias, e também nosso irmão Anderson Vicente, que no dia 25 de março também celebrou mais um ano de vida, agradecendo ao Senhor. Nesse sentido, vamos orar, irmãos e irmãs, vamos confiar no nosso Deus, que nos sustenta e que nos deixa inabaláveis e que Ele ainda nos guarda e nos protege diante de todas as situações. E que Ele nos desafia a nós permanecermos fiéis, sendo o povo de Deus, o povo dele, diante dessas lutas. Amém? Vamos orar? Senhor, nós, Deus, nos colocamos diante de Ti, Pai. E nesse tempo, ó Deus, de tantas incertezas, nós queremos manter a nossa fé na Tua palavra. A fé no Deus que nos sustenta, no Deus que cuida de nós, no Deus que tem nos abençoado, no Deus que está ao nosso lado. Nós confiamos em Ti, Senhor. Nós queremos Te bendizer nessa noite, Senhor, e declarar que a nossa fé está em Ti. Nós podemos confiar no Senhor. E que mesmo, ó Deus, que males venham sobre nós, o Senhor nos mantém firmes e inabaláveis. Traga à nossa memória, Senhor, tantas lutas que nós vencemos. Traga à nossa memória, Senhor, tantas batalhas que o Senhor nos ajudou a prevalecer, ó Pai. E nessa noite, Senhor, vem renovando as forças do Teu povo, Senhor. Vem renovando a saúde emocional, ó Pai. Vem renovando, Senhor, a mente, Senhor, as emoções do Teu povo, ó Pai, para que diante dessas dúvidas, Senhor, o Teu povo não se perca, ó Pai. O Teu povo não desanime de Ti e não fique, Senhor, acreditando em palavras mentirosas do maligno sobre nossa vida, Deus. Pai, vem renovando a vida do Teu povo, Senhor. Vem tirando pessoas da crise de ansiedade nessa hora. Vem tirando, Senhor, pessoas, ó Deus, de qualquer crise de pânico, síndrome de pânico, Senhor. Vem trazendo pessoas, Senhor, que possam estar presas em questões emocionais, depressivas. Vem trazendo essas vidas, Senhor. Permita que elas experimentem a Tua ressurreição, ó Deus. Vem, ó Pai, no nome de Jesus nessa hora, Pai, também curando pessoas, ó Pai. Vidas, Senhor, que podem estar enfermas nessa hora. Pessoas contaminadas pelo Covid, Senhor. Pessoas com outras enfermidades. Como Jesus orou, ó Pai, e declarou palavras e pessoas
foram curadas, mesmo sem Ele estar perto dessas pessoas. Nós oramos a Ti nessa hora e declaramos que as enfermidades larguem, batam em retirada da vida do povo nessa hora, Senhor. Trazemos à nossa memória nomes de pessoas que precisam ser curadas. Vem, Senhor, ministrando a Tua cura, Senhor. Vem ministrando a Tua glória sobre nós, ó Pai, e nos permita experimentar, ó Deus, da Tua provisão, do Teu cuidado sobre nós, ó Pai. Abra portas de emprego, sustenta o Teu povo, Senhor. Não permita que o Teu povo passe fome e nem mendigue o pão, Senhor Jesus. Vem, Senhor, e cumpra a Tua palavra, as Tuas promessas sobre nós, Deus, em nome de Jesus. E, ó Deus, consola o coração, Pai, de tantas pessoas que perderam seus entes queridos nessa luta que estamos vivendo contra a Covid-19. Oramos nesse momento em especial pela nossa irmã Flores Bela, que perdeu seu irmão, pela sua família nesse momento tão difícil, Senhor. Ó Pai, traga o consolo do Senhor, Deus, em nome de Jesus. Nós também te clamamos, ó Pai, que o Senhor vá consolando o coração de tantas outras pessoas. Tem misericórdia do teu povo, tem misericórdia dessa nação, Senhor. Tantas vidas se perdendo e às vezes tantas falas, tantas discussões sem sentido no meio de uma crise tão grande, quando a vida precisa ser preservada, Senhor. Traga a direção, Senhor, a essa nação nesse momento tão difícil. Dê a direção aos nossos governantes para que o coração deles, Senhor, esteja em primeiro lugar, preocupado com o povo, com a vida, Deus, em nome de Jesus. E aos nossos irmãos, Senhor, irmão, ó Pai, que celebraram o aniversário, que o Senhor possa trazer, ó Deus, a bênção do Senhor sobre essas vidas. Se tem algum nome que nós não mencionamos, Senhor, que o Senhor estenda, Senhor, a Tua provisão, a Tua graça, Senhor, sobre essa pessoa também. E a nós, Senhor, nos guarde, Senhor, livra-nos de todo mal. E que o nosso coração nessa hora esteja aberto para receber da Tua palavra, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos e irmãs, nós vamos ouvir a palavra do Senhor agora, que será ministrada pela pastora Kenny. E eu quero só ressaltar uma palavra para você. Cuide-se nesse tempo difícil. Tenha cuidado. Guarde a vida que o Senhor te deu. Se proteja e proteja a quem você ama, seguindo todas as orientações de segurança e tentando de todas as formas possíveis ficar em casa e só sair quando for extremamente necessário. Que Deus abençoe sua vida, meu irmão e minha irmã. Vamos ouvir agora a palavra do Senhor. Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos vivenciando essa situação mais uma vez, né? Dos nossos templos fechados, mas a igreja não para, a igreja está viva, a igreja está atuante, a igreja está aqui também na internet. Tivemos algumas dificuldades de conciliar o presencial com o online por conta da falta de alguns equipamentos. Tivemos algumas prioridades no templo, algumas prioridades para resolver, mas em nome de Jesus, isso é projeto nosso ainda para esse ano, e ainda que a gente retorne para o presencial, nós não pararemos o culto online também. Em nome de Jesus, nós vamos priorizar isso, né? Finalizando aí o pagamento da nova mesa de som, de alguns aparelhos que nós tivemos que investir para a nossa igreja, nós vamos focar nessa questão dos equipamentos de live para podermos fazer dentro do templo. Uma coisa é fazermos dentro de casa, outra coisa é fazermos no templo, e logo nós vamos conseguir resolver isso em nome de Jesus. Antes de entrar na palavra, eu também quero dizer que o pastor Anderson falou conosco a respeito dos dízimos, das ofertas, e eu quero te lembrar de entrar em contato conosco. Colabore com esta obra. Esta obra não pode parar. Há muitas coisas que nós precisamos investir na casa do Senhor, mas principalmente é muito importante nós sermos fiéis, porque quando nós somos fiéis, o Senhor também, Ele tem prazer em nos abençoar, porque Ele é fiel e nada pode mudar.
Então, você pode entrar em contato comigo, com o pastor, com o irmão Haroldo, com o irmão José Amaro, com alguém do Ministério de Administração, para poder fazer a sua doação, a sua oferta, a devolução do seu dízimo, ou também você pode fazer transferência ou algum depósito, basta se comunicar conosco, amém? Bem, nós finalizamos na semana passada uma série de mensagens do nosso culto presencial, a série de mensagens de ativação. Foram 6 domingos sendo ativados e ativadas em várias áreas da nossa vida. E agora nós retomamos a uma programação, vamos dizer assim, normal dos nossos cultos, mas lembrando que hoje é domingo de Ramos. Hoje nós celebramos a entrada triunfal de Jesus no início aí da Semana da Paixão, a Semana Santa, né? O momento em que antecede a Páscoa, o momento em que antecede ali o ápice da nossa celebração, da celebração da nossa espiritualidade cristã, que é a morte de Jesus Cristo e a sua ressurreição. Então hoje, né, domingo de Ramos, eu não vou pregar necessariamente algum texto que faça menção ao domingo de Ramos, mas eu quero falar sobre Jesus. Jesus que é esse rei, Jesus que é esse rei que veio humilde, mas é exaltado, rei do universo, glorificado acima de tudo, acima de todos. O seu trono está acima de todos os tronos da terra. Eu quero falar sobre Jesus. Jesus é o maior. É sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Jesus é o maior. E antes de fazermos a leitura bíblica, já vou te dizendo que nossa reflexão hoje estará dentro do Evangelho de Mateus, no capítulo 12. Então você já pode aí providenciar a sua Bíblia, que nós vamos fazer a leitura em Mateus, capítulo 12. Mas antes de fazermos a leitura, eu quero começar esse momento aqui de palavra, dizendo que em todos os relacionamentos, naturalmente nós chegamos a algumas conclusões a partir do nosso modo de enxergar a situação, sem ninguém às vezes precisar falar nada, né? Talvez por conta de um conjunto de coisas, por exemplo, experiências boas, muitas vezes experiências ruins, experiências negativas, por conta de feridas do passado, por conta de conceitos que nos foram ensinados, por causa da nossa personalidade, entre tantas outras coisas. Quando nós vemos alguém fazer alguma coisa, logo nós reagimos de acordo com os nossos achismos ou com a nossa perspectiva. Nós temos uma facilidade muito grande de tirarmos a nossa própria conclusão de uma situação. E geralmente quando nós vivemos assim, numa dinâmica natural da vida, é muito comum, por conta dessas nossas reações, irmos colocando blocos nos muros que nós vamos construindo. Eu quero dar um exemplo mais prático, né? Por exemplo, às vezes nós, por conta dessas experiências do passado, nós já estamos tão feridas ou talvez tão armados diante das situações que quando nós vemos uma ação, nós já logo pensamos assim, nossa, fulano fez aquilo comigo porque ele deve pensar isso a meu respeito. Também não falo mais com ele. Ou, por exemplo, eu acho que ela não gosta de mim. Às vezes, por uma coisa muito pequena, eu acho que ela não gosta de mim, eu acho que ela pensa isso também a meu respeito, ou eu acho que eu sou assim, não tem como mudar, enfim. Nós, às vezes, vamos criando algumas ideias e algumas definições a nosso respeito, a respeito das outras pessoas, por conta desse conjunto de coisas que nós já vivenciamos. Eu sei que esses exemplos que eu dei aqui são exemplos simples, são exemplos rasos, mas a gente facilmente vai complicando isso, né? Eu imagino que você vai entender onde eu quero chegar. No relacionamento com Deus, ele não é diferente, sabe? Nós, às vezes, assimilamos muitas ideias que não são reais, ou a nosso respeito, ou a respeito de Deus, ou a respeito das pessoas, ou da Igreja de Cristo. Às vezes nós vamos assimilando ideias que não são
reais e acabam nos afastando ou de um relacionamento com Deus, ou um relacionamento com a sua igreja, ou vai nos afastando do propósito de Deus. Essas ideias que nós vamos criando por conta da nossa carga do passado, às vezes vai nos afastando de um relacionamento com Deus, com a igreja, e nos afasta até mesmo do propósito do Senhor. Nós começamos a nos relacionar com uma ideia criada sobre Deus, não necessariamente com Deus, mas passamos a nos relacionar com uma ideia que criamos a respeito de Deus. E eu já vi muita gente, por exemplo, dizer, eu não consigo fazer isso, ou eu não consigo caminhar com Deus, ou eu preciso ser outra pessoa para eu conseguir caminhar com Deus, porque Deus deve pensar isso a respeito de mim. Será que Deus me ama? Será que Deus fala comigo? Será que Deus gosta de mim? Eu já ouvi muitas pessoas falando isso. E eu quero te afirmar nessa noite, minha querida irmã e meu querido irmão, se um dia já passou algo semelhante a isso na sua mente, nos seus pensamentos, entenda algo. Só Deus sabe o pensamento que tem a seu respeito. E este é um pensamento de paz e não de mal, para te oferecer um futuro e uma esperança, como o Senhor fala através do profeta Jeremias. A gente precisa entender isso de uma vez por todas. Só Deus tem os pensamentos, só Deus sabe o que pensa a nosso respeito. Então nós não podemos ficar tentando criar ideias, nem daquilo que Deus pensa a nosso respeito, nem ideias daquilo que a gente acha que Deus é, a partir das nossas caixinhas, a partir das nossas experiências, das nossas vivências. Na verdade, o que nós precisamos fazer é mergulhar num relacionamento com o Senhor, conhecendo-o e prosseguindo em conhecê-lo de fato e de verdade. Mas quando nós nos deparamos com os textos bíblicos de uma maneira muito especial, os evangelhos, nós vemos que os religiosos judeus, aí os fariseus, os saduceus, os escribas, vou colocar no bloco aqui dos religiosos judeus, eles se relacionavam com Deus por meio de sua lei, e por conta de uma tradição, eles passaram a se relacionar com Deus a partir de uma ideia criada sobre Deus, a partir de um conceito criado a respeito da vida de relacionamento com Deus, da sua espiritualidade. A sua espiritualidade era baseada em uma ideia a respeito de Deus. E eu quero ver isso com você em Mateus capítulo 12. Nós vamos ler 2 trechos desse evangelho. Então eu te convido agora a lermos o primeiro trecho, que é Mateus capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6. Ok? Evangelho de Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 6. Por aquele tempo, num sábado, Jesus passou pelas searas, estando os seus discípulos com fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram a Jesus: olhe, os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Mas Jesus lhes disse: vocês não leram o que Davi fez quando ele e os seus companheiros tiveram fome? Como entrou na casa de Deus e comeram os pães da proposição, os quais não era lícito comer nem a ele, nem aos que estavam com ele, mas exclusivamente aos sacerdotes? Ou vocês não leram na lei que aos sábados os sacerdotes no templo profanam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Somente até aí, pois eu lhes digo que aqui está quem é maior do que o templo. Eu quero trazer 3 afirmações sobre Jesus que eu desejo te mostrar nessa hora. A primeira está aqui, nesse texto que nós acabamos de ler, é o próprio Jesus que faz essas afirmações a seu respeito. A primeira afirmação a respeito de Jesus, em Mateus 12, versículo 6, é que Jesus é maior que o templo. O templo, ele é símbolo do poder religioso e da lei. O templo, ele tem esse simbolismo
né? Não somente ele é símbolo da vivência religiosa e do poder religioso. O templo é também um símbolo da obediência à lei. Jesus ele vem mostrar aqui no capítulo 12 do Evangelho de Mateus que o amor ele está acima da lei. Jesus ele não só violou aqui a lei do sábado, havia uma lei que garantia o descanso no sábado, e aqui Jesus não somente violou a lei do sábado, como ele permitiu os seus discípulos que violassem também. O sábado, é muito importante eu reafirmar isso, era um direito ao descanso que com o passar do tempo se tornou uma obrigação. E quando as coisas começam a a se tornar obrigação, elas começam a perder o sentido. Os discípulos, eles estavam fazendo algo que era proibido. Era proibido fazer coisas no sábado, era proibido manusear, trabalhar, colocar a mão na roça no sábado. Mas se a gente para pensar, como assim? O texto bíblico, o texto sagrado diz que os discípulos estavam com fome e eles começam a colher espigas para comer. Era proibido então matar a fome? Entendam uma coisa, vamos refletir a respeito disso que Jesus traz para a gente. Não faz sentido uma lei que não está a serviço da vida. Não faz sentido uma obrigação que, em vez de trazer algo bom, começa a ser nociva para as pessoas e afastar as pessoas da dignidade e do direito à vida. O direito a comer é um direito básico. Na nossa Constituição, por exemplo, é um direito básico. E da vivência humana, o poder se alimentar é um direito básico. Então não faz sentido uma lei que não está a serviço das necessidades básicas da vida humana. Jesus, ele aqui revela que o templo, nesse momento ali, com os religiosos, diante dos seus discípulos, Jesus, ele revela que o templo, ele podia sim ser violado quando a vida humana estava em necessidade. Ele coloca aqui o exemplo de Davi com os seus, quando necessitam, quando precisaram comer, e eles entram e comem do pão da proposição, pão que era oferecido ali no templo para Deus, né? O pão que era oferecido para Deus, e que somente os sacerdotes tinham direito ali de manuseá-los e tudo mais. E Davi, com fome, ele chega e ele profana, ele viola o templo para que eles pudessem se alimentar. Jesus traz essa ideia de volta. Então ele mostra que a vida humana, com suas necessidades, os seus problemas, está muito acima de um edifício, está muito acima de uma propriedade e de um rito de obrigação. Por quê? Porque o que Deus mais ama são vidas. Deus é apaixonado por vidas. E a vida humana é a primazia da criação. Deus ama a vida humana e não quer que ela seja sacrificada nem em nome do seu culto. O templo também representa esse lugar do culto. Então nós devemos desconfiar de tudo que não serve à liberdade e à vida, e de tudo que promove a escravidão e a morte. Tudo que promove a escravidão e a morte tem que ser alvo da nossa desconfiança. Porque a lei do Senhor, ela tem que, na verdade, promover e servir à vida e à liberdade. A gente tem que entender que tudo que é antivida, tudo que promove escravidão e morte, não vem de Deus. Em todos os âmbitos da vida, isso não vem de Deus. E aí a gente vê no versículo 7, que eu não li aqui, mas é o versículo seguinte do trecho da perícope que nós lemos, que o que Deus quer é, na verdade, misericórdia. E a você que está aqui me ouvindo, meu irmão e minha irmã, eu quero já te afirmar, Deus te ama. E Jesus é apaixonado por você. E qualquer ideia diferente disso está distante de quem Jesus é.
Qualquer ideia contrária a isso está distante da essência de Deus, que é o amor. Deus te ama e Jesus é apaixonado por você. Essa é a maior verdade que você precisa entender nesse momento. Amém? Qualquer pensamento contrário disso é uma mentira. É criação humana, mentira humana ou mentira do inimigo. Porque Deus te ama e Ele é essencialmente o amor. Seguindo na palavra, meu irmão e minha irmã, nós vamos ler outra perícope. A gente vai, no mesmo capítulo 12, nós vamos ler o do versículo 38 ao 42, onde nós encontramos as duas últimas afirmações de Jesus. A partir do versículo 38, diz assim, Mateus 12, do versículo 38 ao 42. Então, alguns escribas e fariseus disseram a Jesus, Mestre, queremos ver algum sinal feito pelo Senhor. Mas ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Porque assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E aqui está quem é maior do que Jonas. A rainha do sul se levantará no juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está quem é maior do que Salomão. Amém. Graças a Deus pela palavra de Jesus. A segunda afirmação que o próprio Jesus faz a seu respeito é que ele é maior do que Jonas. Então vamos entender um pouco a respeito disso. Jonas aqui nós podemos trazer como símbolo da missão e dos profetas. Nesse texto, os religiosos eles começaram ali a pedir um sinal na tentativa de testar Jesus. Eles queriam saber se Jesus conseguiria provar quem ele era e se verdadeiramente vinha da parte de Deus. Jesus, então, ele fala do sinal do Jonas, mas como assim? Quem foi Jonas? Nós podemos nos perguntar. Jonas, ele foi um profeta no Antigo Testamento e eu aconselho a você a ler o livro de Jonas, é um livro bem curto, tem 4 capítulos apenas, é uma história que se por acaso você ainda não leu, vale a pena ler. Jonas, ele foi um profeta e que ele recebeu uma missão de Deus, mas ele não queria que os ninivitas, por algum motivo, ele não queria que os ninivitas, ou seja, o povo de Nínive, recebesse a salvação por parte de Deus. E aí, a partir desse momento de negação e de tentativa de fugir da presença do Senhor, Jonas ele teve uma experiência de quase morte, né, dentro da barriga de um peixe durante 3 dias e 3 noites. E aqui Jesus ele usa essa fala já como uma palavra profética, trazendo já uma ideia de futuro, comparando a experiência de Jonas com a experiência dele mesmo. Dizendo que Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga de um peixe, que ele ficaria também no coração da terra 3 dias e 3 noites, ou seja, já trazendo aí, fazendo alusão à sua morte, ao tempo de sua morte. Mas quando Jonas sai dessa experiência de quase morte, Jonas ele anuncia arrependimento a uma grande cidade, a Nínive. E o texto fala várias vezes que Nínive era uma grande cidade, era uma cidade muito populosa. E muitas pessoas se converteram, e aquele povo se converteu. Aí então Deus muda o seu pensamento a respeito do fim que daria para aquela cidade, e aquela cidade então recebe a salvação. O sinal de Jonas revela o amor de Deus pelas vidas. E Jesus mostra isso aos religiosos. Ele fala, aqui estou, maior que Jonas, ou seja, maior do que a própria missão e maior do que os profetas. O sinal de Jonas revela isso, revela que Deus, por amor às vidas, a partir do momento que aquelas vidas abriram os ouvidos para a pregação de Jonas, Deus ele mudou o seu pensamento a respeito daquele povo, concedendo àquele povo salvação. E Jesus ele fala para os religiosos o seguinte naquele momento: se os ninivitas
se arrependeram com a pregação de Jonas, eu que estou aqui, que sou maior do que Jonas, estou mostrando para vocês que Deus é amor, que Deus ama as vidas acima da sua própria lei. Amém? E a terceira e última afirmação que Jesus faz em seguida a esse momento que ele fala de Jonas é que Jesus é maior que Salomão. Salomão foi rei, filho de Davi, nós sabemos disso, e considerado um rei mais sábio. Apesar que no final da sua vida ali, ele mesmo em Eclesiastes diz do que vale ter toda a sabedoria e morrer como um tolo, né? Ele tem uma fase ali de arrependimento, né, pelas escolhas erradas que ele fez. Mas Salomão aqui é símbolo então da monarquia e da sabedoria. Salomão, ele foi o rei mais rico e considerado de grande sabedoria. Nesse versículo que nós lemos, no versículo agora 42, Jesus, ele lembra um episódio do primeiro livro dos Reis, capítulo 10, que é um texto particularmente que eu gosto bastante, que eu cito bastante nas minhas orações. Quando a rainha de Sabá, a rainha do Reino do Sul, traz riquezas para o rei Salomão porque ela ficou surpresa e encantada com toda a sabedoria dele. Jesus afirma, então, que ele, naquele momento, era maior que Salomão. Ele afirma isso, ou seja, seu reinado, sua sabedoria está para além de quem Salomão foi. Vocês conseguem entender essa comparação na cabeça ali dos religiosos que entendiam muito bem a referência de Salomão, entendia muito bem a ocasião em que Salomão foi presenteado pela rainha de Sabá, porque ela ficou muito encantada com as riquezas, com a sabedoria, com a administração de Salomão. Jesus agora, diante dos religiosos, ele afirma que se a rainha de Sabá, a rainha do sul, ficou tão encantada com a sabedoria de Salomão, quanto mais aquelas pessoas deveriam ficar encantadas com a sabedoria de Jesus, porque ali estava aquele que é maior do que Salomão. Jesus, ele é maior no seu reinado e ele é maior na sua sabedoria. Meus irmãos e minhas irmãs, que grande oportunidade aqueles religiosos estavam perdendo por não conhecerem Jesus, por não entenderem que Jesus era o verdadeiro rei sábio. Aqueles homens, eles estavam agarrados às leis e às ideias, eles estavam agarrados às ideias de quem Deus era. A própria revelação de Deus, Jesus Cristo, que é maior do que o templo, que é maior do que Jonas, que é maior do que Salomão, na verdade, é mais simples e mais acessível do que as ideias mirabolantes que nós criamos a seu respeito. Jesus estava revelando Deus para aqueles religiosos, mostrando que Deus, em sua infinita sabedoria, é muito mais simples do que a complexidade das leis. E você e eu, na dinâmica da vida natural, andando numa esfera natural, acabamos nos apegando a ideias e a pensamentos religiosos que começam a trazer, a complicar muito mais Jesus Cristo do que verdadeiramente Ele é. Por isso é necessário nós nos relembrarmos sempre. E essa palavra aqui é para isso, para que de uma vez por todas fique anunciado aos quatro ventos que nós anunciamos Jesus Cristo, aquele que é a revelação de Deus, maior do que a religião, maior do que os profetas, maior do que toda a sabedoria, maior do que todos os reis e reinados. E Jesus Cristo, em sua grande sabedoria,
como um mestre, sendo revelado aqui desde o primeiro versículo, mestre. Ele é chamado de mestre, ele é mesmo mestre. Em toda a sua sabedoria nos ensina que o principal alvo do seu amor, e portanto deve ser o principal alvo do nosso amor e da nossa paixão, são as vidas. Deve ser as vidas. Em 1 João 4,19, João fala isso. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Ou seja, nós temos a capacidade de amar, irmãos e irmãs, porque Jesus nos amou primeiro. Então são duas verdades que eu gostaria que você guardasse agora no seu coração, no fim desta palavra. Jesus te ama e esse amor destrói qualquer mentira e qualquer ideia que você possa criar a respeito dele. Jesus te ama. Essa é a maior verdade. E a segunda verdade que eu desejo que você guarde em seu coração é que nós devemos amar o alvo da paixão de Jesus. Ou seja, vidas, pessoas, gente. E esse amor, o amor que tem um objetivo, amor às vidas, amor à vida humana, amor às gentes, esse amor, ele é maior do que a lei. E é assim que Jesus resume toda a lei, todos os profetas e toda a sabedoria. No amor, em ter a capacidade de amar como ele nos ama. E nós podemos amar porque ele nos amou primeiro. Amém? Eu quero convidar você neste momento a ter um tempo de oração, sem se esquecer que Jesus te ama e te convida a amar as outras pessoas, porque as pessoas são a maior paixão, o maior alvo do amor de Deus. Amém? Vamos orar neste momento. Eu gostaria que você dedicasse a sua vida ao Senhor e entendesse que esse amor destrói qualquer mentira e afasta qualquer medo. Essa é a maior verdade que você pode guardar em seu coração. Vamos orar comigo nessa hora, enquanto somos ministrados e ministradas por uma canção. Amém? Antes de eu falar, tu cantavas sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida. Tem sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99
não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixas 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Pai amado, Pai querido, nessa noite nós nos aproximamos de Ti, Senhor. Juntamente aqui com cada irmão, com cada irmã, com cada pessoa que está conectado comigo nesta hora, neste tempo de celebração, que ouviu a Sua palavra. Quero pedir ao Senhor, ó Deus, que da mesma maneira que o Senhor Jesus foi se revelando diante das pessoas na sua vivência aqui na terra, e da mesma maneira que Jesus se revela a nós, eu quero pedir que o Senhor, por meio do Senhor Jesus Cristo, venha se revelar como o próprio amor diante das vidas, ó Deus. Que cada um que está me ouvindo aqui nessa hora possa entender, ó Deus, que o seu amor, ele quebra ideias equivocadas, ele destrói mentiras, ele desfaz mentiras, ele desfaz ideias que nos amedrontam, ele desfaz o medo, ele lança fora todo medo. Eu peço que nesta hora o Senhor venha nos dar um batismo de amor, que todas as pessoas agora possam se sentir amadas. Se em algum momento, ó Deus, essa pessoa que está aqui me ouvindo
se sentiu rejeitada, se sentiu desamparada por causa de algum pastor, de alguma pastora, de alguém que se diz cristão, por meio de alguma doutrina humana, de algum pensamento, Senhor, religioso, de alguma palavra dura de acusação, por meio daqueles e daquelas que deveriam se manifestar como filhos e filhas de Deus. Eu peço nessa hora, Deus, que o Senhor venha derramar, ó Pai, da sua cura sobre esses corações. Se um dia nós, ó Deus, por causa do amor, não por causa do moralismo, não por causa do moralismo que está na mente das pessoas, na verdade, mas se por causa do amor, se nós ofendemos alguém, nós te pedimos perdão. Pedimos perdão a essas pessoas agora em nome da Igreja do Senhor Jesus, declarando a cura sobre os corações, ó Deus, em nome de Jesus. Ó Deus, que a cura do Senhor venha se estabelecer e que cada coração agora possa se reabrir para o seu amor. Essas ideias, ó Deus, muitas vezes nos afastam da verdade de que nós somos amados e amadas. Mas nessa hora nós nos reaproximamos de Ti. E com o seu coração, ó Deus, com o coração de cada uma, transbordando aqui de amor, do seu amor, ó Deus, eu peço que o Senhor gere em nossos corações a paixão pelas outras vidas. Nós consagramos a Ti, ó Deus, os nossos olhos para que possamos enxergar como o Senhor Jesus enxerga. Nós consagramos os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir como o Senhor Jesus ouve. Nós consagramos, ó Deus, as nossas mãos para podermos acolher como o Senhor Jesus acolhe. Nós consagramos os nossos ombros, o nosso colo, para abraçar e receber como o Senhor Jesus acolhe, abraça e recebe. Em nome do Senhor, Deus, nós te clamamos que nós possamos viver dessa maneira, o amor do Senhor a transbordar em nossos corações, ó Deus. Faça essa obra em nossas vidas, que nós possamos olhar para as pessoas e no lugar de julgar, possamos amar mais, ter mais compaixão, esse sentimento que há no coração de Jesus, que no lugar, ó Pai, de querermos, ó Deus, chamar a atenção das pessoas, que nós possamos, ó Deus, ter mais amor e gratidão pelas vidas, Senhor. Porque as vidas são a primazia, a vida humana é a primazia da sua criação. Leva-nos a nos sentirmos amados e amadas, como verdadeiramente o Senhor nos ama. E leva-nos a amar as pessoas como o Senhor verdadeiramente nos ama. Que todos os muros de separação caiam por terra em nome de Jesus. Dá-nos o seu coração, Senhor. Dá-nos o seu coração. Em nome de Jesus, nós oramos e desde já te agradecemos. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus. Meu irmão, minha irmã, eu quero te agradecer por você estar aqui conosco nessa noite. Nós vamos finalizar neste momento, mas eu quero fazer um convite. Se por acaso todo esse período de culto, a palavra, a oração, se algum momento algo queimou em seu coração e você deseja ou reconhecer que Jesus é Senhor da sua vida e assim então receber a salvação, ou se você deseja retornar para os caminhos do Senhor, entendendo que nessa noite, tomando posse nessa noite da cura, entendendo que Jesus se revela a você como amor e não como um acusador, como um religioso acusador, mas Ele que se revela a você como amor. Se você deseja retornar para os caminhos do Senhor, entre em contato conosco. Nós temos as nossas redes sociais, metodista.bais ou metodista.bais, ou se você tiver o contato dos pastores, meu, do pastor Anderson, ou de algum irmão ou irmã da Igreja Metodista em Bais, faça o contato conosco. Estamos presentes no Instagram, de maneira bem especial no Instagram, mas também no Facebook, aqui no YouTube. Entre em contato conosco e fale conosco para que a gente possa cuidar de você e te ajudar nesse processo. Amém?
Deus abençoe grandemente a sua vida. E nessa hora eu quero impetrar a bênção e assim nós finalizamos o culto nesta noite, lembrando que durante essa semana nossas atividades são online e na semana que vem nós teremos uma linda celebração de Páscoa, também online, mas teremos uma linda celebração de Páscoa. Eu te convido a ficar aqui conosco no próximo domingo. Amém? Vamos então agradecer ao Senhor e receber a bênção. Obrigada, Deus amado, pelo seu cuidado, pela sua proteção. Ó Deus, obrigada porque o Senhor é aquele que está revelado como amor, até mesmo no meio do sofrimento, a enxugar as nossas lágrimas. Obrigada porque o Senhor é aquele que tem nos sustentado, o Senhor é aquele que tem nos guardado e o Senhor é aquele que tem nos consolado nesses dias difíceis. Pedimos que o Senhor continue conosco, a abençoar cada vida, cada família, cada igreja, a cada cidade, abençoar a nossa nação, para que essa situação que nós estamos vivendo de pandemia seja erradicada para a glória e honra do Teu nome, Senhor. Nós Te agradecemos pela palavra que o Senhor ministrou sobre nós nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Deus Filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja com você, meu irmão, minha irmã, e com toda a igreja de Cristo que se reúne na face da terra. Amém e amém. Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro aqui. A paz.